colaboração valiosa que os dois adversários prestam gratuitamente na transformação daquele meio, substituindo as velhas construções por uma mais bela e útil, ampla e imponente edificação, na qual ambos poderão ser, igualmente, acolhidos como moradores. Enquanto se desgastam em raivas, tem a sua força destrutiva utilizada pela sabedoria que, graças a elas, vai implantando o projeto de modificação para melhor. Cansados de se debaterem e não tendo mais o que destruir, perceberão que são, ambos, os derrotados na contenda, não possuindo local de moradia e não conseguindo exterminar as suas diferenças. Frustrar-se-ão pela conduta equivocada que tiveram e sofrerão os prejuízos que se impuseram de forma irracional. No entanto, apesar deles, a obra do bem projeta o melhor e, à medida que as dores fizerem o seu trabalho em suas almas, ambos aprenderão que não conseguiram nenhuma vitória verdadeira enquanto se hostilizavam. E ao sentirem que, relegados ao abandono e ao desamparo, precisarão dormir de maneira precária em qualquer lugar, sentindo o frio da noite, o risco da chuva, o perigo dos ladrões, melhor avaliarão as suas escolhas baseadas no orgulho, na disputa mesquinha, na competição ilimitada para, a partir de então, sentirem a própria responsabilidade nos atos agressivos. A dor os empurrará para o arrependimento e este os levará a uma modificação verdadeira de seus conceitos. Precisarão trabalhar para ganharem recursos com os quais possam pagar por aquilo que, antes, tinham sem qualquer despesa, a moradia. Enquanto isso, o sábio engenheiro está projetando a nova obra. E necessitando de trabalhadores, acolhe os dois insensatos como novos operários, como novos pedreiros, ajudantes, serventes, carregadores de peso que, com seus esforços, poderão receber o pequeno salário honrado, com o qual aprenderão a valorizar os pequenos esforços da vida, as pequenas conquistas de cada hora. E o prédio vai sendo construído, edificado com o concurso dos dois adversários que, agora, no esforço comum, reconhecem a tolice que os visitara naquele período de desavenças e conversam sobre a saudade da antiga e velha casa, que os protegia e lhes permitia viver em segurança. O trabalho, no entanto, não permite divagações saudosistas, e o prédio vai sendo edificado para transformar aqueles mesmos terrenos que serviam apenas a duas famílias em um local onde possam morar centenas de seres e suas estruturas de vida coletiva. E com a obra acabada, recebendo o salário justo por seus esforços no trabalho, qual não será para eles a surpresa ao receberem a chave de dois apartamentos no mesmo andar, um vizinho do outro, como um presente do sábio engenheiro que, graças à sua visão ampla, soube aproveitar os esforços da ignorância e transformá-los em degraus para a melhoria. Agora viverão na mesma condição de vizinhança, amadurecidos pelos tormentos que criaram antes e aproximados pelo sofrimento comum que os irmanou durante a construção da nova obra, ao mesmo tempo em que, graças às suas discórdias, uma nova construção pôde surgir sobre as casas velhas em que viviam, dando abrigo a muito mais pessoas, que passaram a se beneficiar daquela transformação. Sobre o mal, é assim que o bem age, valendo-se das forças desconexas e desequilibradas para usá-las a serviço de todos, extraindo benefícios que se multiplicam e melhoram a estrutura de muitas vidas. Isso era o que acontecerá com aqueles indivíduos, de acordo com a justiça, mas, sobretudo, em atenção à misericórdia, sempre atenta e pronta a intervir no momento adequado, não para fazer sofrer o maldoso, mas para fazê-lo acordar, ampliando os benefícios decorrentes de suas condutas mesquinhas para transformá-las em sementes de bênçãos. Se você entender isso, leitor querido, muitos de seus problemas serão encarados de outra maneira, não como se o mal estivesse vitoriosamente atacando suas defesas generosas e boas, mas, sim, como se o bem estivesse esperando a melhor hora para fazer o mal esclarecer-se, resgatando aqueles seres que o praticavam não porque fossem, essencialmente, maus, e sim, porque eram, em verdade, ignorantes apenas. Lembrar-se de que é o bem quem dirige as coisas e que é o amor que governa a vida, nos fará sentir que, por mais injustiçados que nos sintamos, forças generosas estão apurando os fatos,
preparando os caminhos e construindo o edifício mais belo e imponente para que todos, agressores e vítimas, nos vejamos beneficiados com os frutos de seus exercícios morais, os rudes recebendo a vergonha da constatação de seus erros e os resignados encontrando a paz da aprovação da consciência e o sorriso da evolução luminosa como prêmio que lhe pertence por direito, conquistado por seus esforços pacientes e perseverantes. Esqueça o impulso de ver seus desafetos sofrerem como forma de pagarem pelos desaforos que lhe fizeram. Sua alegria não pode depender das lágrimas alheias porque isso seria a mais triste constatação de seu atraso moral e de sua iniquidade pessoal. Não pode existir em seu coração qualquer resquício de vingança, para que a misericórdia se levante em seu favor. Se é o amor que governa a vida, esse conceito é a maior força que você pode cultivar para que, no governo das realidades materiais você seja admitido como um bom e fiel servidor. Drusila e Marcus haviam marcado seus destinos pelos mesmos erros que os tornavam jungidos um ao outro, de forma que, quanto mais seus impulsos de vingança cresciam, mais insanos ambos se tornavam, acontecendo, por fim, que, depois de algumas semanas no cárcere, privado de todas as facilidades e todos os recursos materiais, Marcus passou a dar sinais de loucura, falando coisas desconexas, rindo descontroladamente, como se duas personalidades se fundissem em um único corpo, conversando consigo mesmas em voz alta. Era assim que, depois de algum tempo, Marcus daria entrada na arena festiva das comemorações da volta de Adriano a Roma, para deleite dos cidadãos, igualmente insanos e ignorantes, horrorizando-se espiritualmente com a cena dantesca que também levara Licínio no passado. Em suas lembranças espirituais mais ocultas, apesar da insanidade mental que o tomara nos dias derradeiros que antecediam seu martírio, a figura imaginária de seu antigo amigo surgia diante dele, como que afastada por um largo abismo que ele próprio não conseguia transpor. Licínio dera a própria vida para salvar alguém, enquanto ele perecia exatamente desejando mandar matar a mesma criatura inocente do passado. Como lhe havia advertido Zacarias anteriormente, uma vez escolhida essa estrada tortuosa e cheia de espinhos, a ação de seus amigos invisíveis se faria mais difícil no sentido de socorrê-lo, já que se tratava de um reincidente na mesma conduta, deliberadamente desejoso de ferir, apesar de todas as advertências e sentido contrário. É da lei que, assim tendo escolhido, se faça indispensável que a pessoa aprenda, no sofrimento solitário, quais os efeitos de sua conduta livremente aceita e praticada. Nem mesmo a influência de Drusila seria capaz de diminuir a sua responsabilidade, já que essa ação negativa se implantara à sua volta graças ao seu próprio consentimento, sem que tivesse feito qualquer esforço para opor-se a ela. Era mais uma convidada em sintonia com o dono da casa mental do que uma intrusa a forçar o anfitrião a agir contrariamente aos seus bons desejos ou luminosos valores. Somente o resgate doloroso de muitas décadas poderia fazer aquele Marcus, Sávio e aquela Aurélia, Drusila depurarem suas culpas e acordarem para suas efetivas necessidades morais. Durante esse tempo receberiam a visita dos amigos invisíveis através de suas preces e exortações intuitivas, mas não poderiam contar com o alívio de suas ações diretas até que, efetivamente, dessem mostras de real modificação de seu íntimo. Eis que ninguém consegue burlar a lei do universo com falsos gestos de arrependimento ou simplistas condutas rituais. Enquanto isso, a vida das demais personagens ingressara num período de calma depois da tormenta de angústias e dores. Graças à riqueza que lhe fora colocada sob a administração, Lélia acolheu Lúcia naquela mesma casinha na qual aprendera a cantar as músicas que Serapis ensinara aos filhos no passado, diante da fome, enquanto fizera ampliar a vivenda a fim de que se transformasse em pousada de amor espiritual. Trouxera para morar ali a própria mãezinha adotiva, além de manter o grupo familiar harmonizado, graças à convivência baseada no afeto e não na força da sentença do juiz. Por isso, não tratava Serapis como sua serva e tudo fazia para que aquela fosse a moradia suave e benfazeja de todos.
Fábio passara a morar em confortável acomodação que Lélia fizera construir no jardim que circundava a casa, e as 4 mulheres se mantinham juntas no interior da vivenda, protegidas pelos braços firmes do filho e pela solicitude de Lúcia, crescida e engrissada na condição de mulher. Tito se fizera devotado amigo da família e, sabendo transformar os erros do passado em esforços de serviço no presente, ia ganhando lentamente o coração de todos, principalmente o afeto do filho que abandonara no ventre de Sabina nos tempos da imaturidade juvenil, mas que, agora, representava o seu ideal de viver. Entre os dois foi sendo construída uma simpatia que o tempo se encarregaria de transformar em amizade, nos processos de escultura que o amor vai fazendo, lentamente, no coração das pessoas. Continuava a viver na casinha que pertencera a Décio, mas que, em momento algum, imaginava se tratar daquele mesmo indivíduo que compartilhara com ele os balanços da galera romana, que aportara em Narbonne e que se demonstrara propenso a cuidar dos dois infelizes. Serapis, desde a juventude, jamais tivera um período de tamanha calmaria, somente comparado ao breve tempo em que vivera sob o teto de Cláudio Rufus, ainda que na condição de serva. No entanto, para todos pesava no coração a ausência dos 2 meninos sequestrados e banidos do convívio comum. Lúcia havia perdido seus 2 irmãos. Serapis, seus 2 filhos legítimos. Fábio, seus 2 amigos e companheiros. Tito era o único elo que havia entre a família romana e o seu paradeiro e, mais do que nunca, agora, carregava na consciência a dor da conduta irresponsável que aceitara a troco de recompensa. Lélia se lembrava dos 2 meninos a quem aprendera a estimar sinceramente, nas oportunidades em que pudera atender às suas necessidades de alimentação e higiene quando em serviço naquele lar, a título de voluntária do amor. Por isso, raro era o momento em que, ao se reunirem todos, a lembrança e os comentários familiares não girassem em torno do acontecido com os desditosos meninos. Meu coração sente que eles ainda estão vivos, falava Serapis, como mãe que se liga aos filhos pelos laços inquebrantáveis do afeto vibratório. Eu não sei porquê, mas também sinto que eles vivem, mamãe, eduzia Lúcia, carinhosa e melancólica. Por minha vez, recordo-me de nossas idas às aulas de música e os primeiros sucessos em público, nas apresentações no ar livre, ainda que a indiferença dos transeuntes tivesse custado muito a ceder, expressava-se Fábio, saudoso. Escutando essas referências, doía o coração de Tito que, sentindo-se responsável pelo destino infeliz dos jovens, iluminado agora pelas conversações sobre o Evangelho e pelo carinho daquela Sabina que seu coração não esquecera desde os tempos juvenis, a si mesmo se acusava, em silêncio, como responsável por aquela penúria coletiva. O tempo passara e a alegria familiar contrastava com a ideia da infelicidade das almas que haviam recebido da vida tão pesado fardo, o que tornava tal ventura coletiva maculada por um quê de amargura. Corria o ano de 139, o imperador Adriano já tinha morrido e outro lhe ocupava o mais importante cargo na condução da nau romana, a execução de Marcus já tinha se dado há um bom tempo e as marcas de toda a tragédia já se haviam esmaecido nos corações. No entanto, a consciência do erro e a ideia da possível dor dos entes amados pesavam em todos. Entendendo que se tratava da única pessoa que poderia resgatar esse elo, buscando informações ou elementos para conhecer o destino dos ausentes queridos, Tito manifestou-se em uma das reuniões do grupo, apresentando um projeto para que o coração de todos se pusesse menos apertado. Estive pensando e decidi compartilhar com vocês meus planos. Nesta tarde, falou ele ao grupo que se reunira para as trocas do afeto sincero. Ora, bons planos são sempre bem-vindos quando podemos, com eles, melhorar o mundo que nos cerca, respondeu Lélia, apoiando a sua fala entusiasmada. Aproximaram-se e se puseram a escutar as ideias e explanações de Tito que, depois de breve avaliação da situação favorável que a todos sorria, demonstrou o acúlio doloroso que fustigava, impedindo que a felicidade do grupo se tornasse plena. Sim, o desconhecimento do paradeiro dos meninos é um ponto de infelicidade em todos nós. Na irmã que sente falta,
no amigo que os ajudou a lutar honestamente, na mãe que se martiriza em silêncio por desconhecer seu destino, na amiga que tratou deles como se mãe fosse. No entanto, todas vocês são visitadas pela tristeza do amor que não é capaz de se expressar. Em mim, todavia, a dor é a da vergonha, da consciência que acusa, do arrependimento, do crime compartilhado, do abandono, do descaso ou indiferença. E se dói em cada uma de vocês a ausência dos corações juvenis, em mim, além da dor deles dói também a dor de vocês, a quem passei a amar como minha própria família, relevando meus erros do passado. Todos lhe protestaram estima e, emocionados, diziam que ele deveria esquecer os equívocos de ontem, já que não havia, ali, nenhum inocente, todos já haviam errado muito. Entendendo a tentativa de lhe aliviar a consciência responsável, Tito aduziu, a nobreza de seu perdão somente aumenta o tamanho de minhas culpas. Por isso, e não havendo o que fazer para que meus erros se vejam corrigidos perante minha própria consciência, pensei e deliberei que, se puder contar com o apoio de vocês, na próxima semana partirei para refazer o mesmo caminho que fizera de regresso a Roma, anos atrás, a fim de procurar notícias dos jovens, e não descansarei enquanto não regresse aos seus pés com algum indício de seus paradeiros ou destinos. A deliberação de Tito fora pronunciada com decisão irrevogável e não como quem lança uma ideia tíbia para observar a reação dos ouvintes e, aí então, tentar ou desistir do intento. Sua palavra vinha aureolada da atmosfera de esperança que nutre todos os ideais no bem, mesmo aqueles que, num primeiro momento, parecem impossíveis de se concretizarem adequadamente. E sem que os ouvintes pudessem disfarçar a reação entusiasmada, um brilho novo percorreu o olhar de todos. O coração de Serapis acelerou-se diante da emoção de poder encontrar um rastro, uma pista de seus filhos. Os olhinhos de Lúcia marejaram, o semblante de Lélia se tornou terno e a expressão de Fábio se encheu de orgulho na admiração que nascia em favor daquele que se redimia aos próprios olhos. Um instante de silêncio foi suficiente para entender que todos se encantavam com a perspectiva. Foi Serapis quem rompeu o cenário de êxtase. Tito, você acha que é possível encontrar alguma informação de meus filhos? Muitas vezes quis perguntar isso a você, mas me continha para que não se imaginasse cobrado ou acusado, quando não era esse o meu desejo. Sim, minha senhora, acredito que qualquer coisa que façamos é melhor para produzir algum resultado do que a própria inércia. Nada fazer e nos mantermos sempre recordando a memória daqueles que podem estar vivos até hoje, é uma conduta contraditória dos nossos sentimentos. Poderei nada encontrar isso, apesar de não mudar o nosso ponto de partida, ao menos poderá nos servir de triste consolo para o nada que vínhamos fazendo. No entanto, se tivermos alguma notícia, isso nos permitirá estender-lhes nossas mãos, quem sabe para trazê-los de volta. Seu oferecimento, Tito, é o espelho do verdadeiro amor que já faz morada em seu coração e em nossas mentes. Se já não existia mais espaço para a figura do jovem fugitivo dos deveres, agora surge o exemplo de devotamento e coragem que haverá de nos inspirar em todos os momentos. Falou-lhe, com emoção, a antiga noiva abandonada. Observando o quadro e percebendo o esforço do pai em não ceder à emoção, Fábio interveio, igualmente entusiasmado, pois eu só concordo se puder ir junto com você. Desde o dia do reencontro, o filho se esforçava para reconstruir a imagem paterna, sempre imaculada pela conduta irresponsável da juventude, sem conseguir aceitar que aquele estranho se lhe apresentasse como o genitor a quem prestasse devotamento filial. A atmosfera de covardia lhe cercava a aura e Fábio, ainda que lhe concedesse um voto de confiança, sentia-se incapaz de chamá-lo de pai. Todos percebiam os esforços do rapaz e a dedicação de Tito no sentido de manter conduta correta e sincera, com a finalidade de conquistar, mais do que o respeito, o sincero afeto do filho. Vendo o propósito de Fábio, declarado de inopino diante de todos, Tito buscou não concordar, visando poupar o jovem da estafante jornada. Veja, Fábio, a viagem é muito longa para um jovem. Seguiremos enfrentando perigos. Viajaremos por estradas ermas,
Passaremos privações, poderemos ser assaltados, e eu não desejo que você venha a se ferir. Afinal, sua juventude é promissora na perspectiva de uma vida adulta de sucesso e alegrias. Compreendendo os escrúpulos do interlocutor, Fábio não esmoreceu em seus intentos e respondeu: não vejo em mim nenhum requisito que falte, eis que aprendi a sobreviver nas ruas desta cidade, em meio aos bandidos de todos os tipos, precisando saber aceitar as privações, aprendendo a passar frio, a encarar as árduas subidas das colinas e, depois de 17 anos de vida, posso dizer que sobrevivi. Os tormentos citados produziram no espírito de Tito uma dor aguda, porquanto, ainda que de maneira indireta, se referiam a situações que surgiram exatamente por sua falta como pai ao lado do filho. Mas quebrando esse primeiro impacto de suas palavras diretas e verdadeiras, Fábio completou: e se eu pude aprender isso quando você estava longe de mim, gostaria, agora, de aprender mais ao seu lado, de conviver mais tempo com você e de acompanhar seus passos depois de longo tempo de afastamento. Por isso, renovo o meu pedido perante a sua generosa oferta de autossacrifício, e sem conseguir mais conter a emoção que carregava no peito, Fábio desabafou, em lágrimas: pai, aceite a minha companhia ao seu lado. Nesse momento, Tito não mais conseguiu, igualmente, conter as lágrimas e, colocando a cabeça entre as mãos, mergulhou em um convulsivo choro emocionado, como se o peso de um mundo inteiro começasse a ser tirado de cima de seu coração, como se a vida, a partir daquela frase curta, começasse a valer a pena ser vivida, como se nada mais importasse, a partir dali. Ele, que se oferecera para ir buscar os filhos alheios, ele, que se fizera sensível à dor do coração materno que chorava a ausência de dois aleijados do mundo, ele, que se fizera o último elo de contato com tão desimportantes criaturas, ao dispor-se ao resgate dos estranhos, naquele momento, estava encontrando o próprio filho que abandonara. Num átimo, relembrou-se das palavras proféticas escutadas no sonho daquela noite no navio: a bondade divina está se ocupando de todos vocês porque está também se ocupando do destino destes dois infelizes no mundo. Você foi escolhido para ser o responsável temporário por conduzi-los, Tito, porque Deus conhece a sua dor íntima e deseja ajudar, fechando feridas produzidas por abandono no passado. Deus conhece o peso de sua consciência por haver relegado ao abandono pobre mulher que se vira engravidada no relacionamento que ambos mantiveram. Seu receio diante da paternidade fizera daquela situação um tormento para seu futuro de homem sem compromissos, levando-o a fugir sem explicações. No entanto, seu coração e sua mente, muitas vezes, no silêncio de suas ideias e sentimentos, se perguntam o que deverá ter acontecido a Sabina, a jovem que se entregou aos seus argumentos sedutores. Olhe para estas crianças, Tito, como o filho de Sabina, aquele que você ajudou a colocar no mundo sem que tivesse tido a coragem de criar. Pense que estes poderiam ser os seus e que, efetivamente, de alguma sorte, como filhos de Deus e irmãos uns dos outros, na pessoa destas crianças desditosas, você estará dando o primeiro passo no sentido de obter o perdão dos próprios erros no tribunal inflexível da consciência. Você haverá de encontrar Sabina um dia e, nessa hora, será necessário ter alguma coisa para apresentar diante da realidade da fuga para que seja levado em consideração como forma de arrependimento. Não lhes faça mal, nem prejudique estes inocentes que nenhuma maldade lhe fizeram. Mais do que isso, eles representam a sagrada oportunidade de recuperação diante de seus próprios erros. Um dia você pretenderá que seu filho perdido o aceite como um verdadeiro pai, apesar de sua covardia inicial. No que você fizer por estes dois meninos estará a chave para que a sua consciência o perdoe e que seu filho o reconheça como verdadeiro pai. É isso tudo quanto lhe pedimos. Ajude-os já que o destino que eles mesmos escolheram se tem apresentado difícil na solidão que precisarão enfrentar doravante. Todos choravam e, envolvendo o ambiente daquele lar, as luzes espirituais de Simeão faziam eco em seus corações, despertando os detalhes mais marcantes daquele compromisso em meio do mar. Era o momento da gratidão,
da retribuição da espiritualidade amiga ao irmão arrependido que modificara o próprio destino ao enfrentar a verdade em vez de conspurcá-la ou violá-la com a mentira e a injustiça. Lívia, ali presente tanto quanto Zacarias, Cleofas e Licínio, acercou-se de Lélia e, tocando-lhe as fibras da alma, lhe sussurrou aos ouvidos: filha, eis o amado de seu coração. Não permita que um equívoco apenas se eternize no afastamento de uma vida. Seu esforço na superação de seu delito é notória flor pura nascer do charco de suas quedas. Eis o momento da verdadeira reaproximação, Lélia. Seu coração precisa encontrar neste filho o homem que, no passado, não soubera ser mais do que o menino assustado. Ele suportou tudo isto por sentir um verdadeiro amor por você. Um amor que supera os impérios dos homens, supera a duração das estrelas do céu, que ultrapassa a fronteira do tempo. Não desperdice esta oportunidade. Safirinos raios-luz partiam do coração daquela heroína do afeto, daquele espírito que soubera amar sem ser amada, que se fizera vítima da injustiça sem revoltar-se e sem esquecer o sentimento verdadeiro pelo insensato esposo, iludido e tolo. Lívia incendiava com sua luz espontânea todo o ambiente, e não havia, ali, quem não sentisse suas vibrações de pureza e ternura. Lélia, Serapis e Lúcia recebiam-lhe o impacto emocional diretamente no centro do afeto. E sem que seus ouvidos escutassem as palavras da nobre entidade, Lélia viu despertado no coração os sentimentos sonhadores da adolescente que amava com confiança, que sentia uma pulsação de carinho desconhecida dos que não se entregam com plenitude e verdade. Uma igualmente gigantesca ternura penetrou-lhe o ser, observando a comovente cena de Tito entregue às lágrimas amargas e doces, viu a reaproximação entre o filho abandonado e o pai que o ignorara e sentiu-se premida a fazer alguma coisa para que seu afeto selasse aquele recomeço de família, adiado por quase 2 décadas, mas que renasceria com base na verdade, no arrependimento, no carinho mútuos e na fé de um amor que nunca esquece e que é perdão sempre. Lélia, então, encorajada pelas forças de Lívia, mas fundada na própria decisão compassiva de esquecer o mal e transformá-lo em amor, aproximando Fábio com um dos braços, enlaçou o antigo companheiro com o outro, num abraço triplo que, no silêncio das lágrimas de felicidade e ternura, vinha fecundar o solo seco onde a semente da reaproximação espiritual fora plantada quando os processos de reencarnação para uma nova jornada terrena estavam sendo organizados entre eles, no plano espiritual. Assim, a partir daquele dia, todos se reuniriam ao redor dos novos objetivos, preparando a partida da viagem, estudando os melhores itinerários e sonhando, entre preces e invocações coletivas, com a difícil, mas possível circunstância de encontrar os filhos perdidos, ou, ao menos, notícias deles. Ao longe, Lúcio, Demétrio e Décio se achavam perdidos no intrincado cipoal da sobrevivência, no meio hostil de uma Gália violenta, pobre e cheia de desafios aos indivíduos normais, que dizer, então, aos que traziam o corpo marcado pelas chagas e deficiências. Agora, nos sonhos noturnos dos nossos 2 caravaneiros da esperança, 2 mãos luminosas apareciam como a lhes indicar, veladamente, a proteção para o caminho, as mesmas mãos de luz que haviam guiado a embarcação romana, as mesmas que iriam marcar os passos do bem no escuro trajeto pelas furnas da dor e da ignorância, aceitando os desafios de se erguerem como os benfeitores dos demais, não se incomodando com obstáculos, não se valendo das mesmas armas do mal, não se intimidando com as agressões, suportando a incompreensão e as injustiças. Aquele era um período de semeadura para a implantação do reino de Deus no coração das pessoas. Espíritos elevados vinham à Terra para desempenharem sacrificiosas missões, enquanto muitos outros, arrependidos, que se alistaram como soldados do bem, mergulhavam no escafandro físico para dar testemunho dos novos rumos espirituais escolhidos. Assim, na Roma daqueles tempos estavam renascidos muitos dos que haviam perecido no circo máximo, nas inúmeras perseguições desde Nero e que, ouvindo a palavra de amor do divino amigo, haviam aceitado o caminho áspero como forma de recomeço de sua própria epopeia evolutiva, como fora descrito no início desta obra.
Ali estavam eles, os que serviam de postes incandescentes, os que eram alimento para as feras, os que se viam perdidos nos calabouços daquela cidade devoradora sem malbaratarem a fé, sem titubearem no testemunho, sem fugirem da exemplificação na hora difícil. Na figura de muitos dos que foram vitimados, encontraremos espíritos cujo desejo de superação fez a diferença entre seu atraso moral e a sua capacitação para tarefas mais nobres no seio da humanidade. Tinto estava seguindo seu caminho de arrependimento espiritual e de decisiva colaboração com as forças do amor que mourejavam na terra daqueles tempos, tanto quanto seguem trabalhando na terra de hoje, contando com você próprio, querido leitor. Deixaremos, agora, que as lutas demoradas e dolorosas do trajeto possam ir esculpindo o caráter espiritual daqueles dois seres que, na condição de pai e filho, agora aprendiam a vencer as adversidades construídas quando, em vidas anteriores, haviam sido adversários no afeto de Lélia, inimigos que se hostilizaram para a conquista de um coração feminino o qual, agora, se lhes apresentava como mãe e companheira, cimentando as novas edificações com o cimento de seu carinho a estimular em ambos o desejo de se aproximarem para que mais sentissem o afeto daquela que seguiam amando. Transportar-nos-emos para o interior da antiga França, a Gália de outrora, onde encontraremos Lúcio e Demétrio, aqueles cuja trajetória evolutiva se fazia mais áspera do que a dos demais e que, no meio de deficiências e sofrimentos, haviam encontrado a mão luminosa a se lhes apresentar através de Décio, o devotado servidor do bem que a misericórdia do Pai enviara para lhes servir de esteio e apoio nas horas difíceis. 31. Resgates necessários. Desde que deixaram o porto, depois de abandonados por Marcus, já acompanhamos a trajetória das três personagens desta narrativa sobre os quais nos compete, agora, tecer maior aprofundamento. Ingressando pelo interior da Gália em busca de isolamento, Décio conseguiu modesta propriedade na qual passou a viver com os dois meninos que, para a curiosidade alheia, passaram a ser apresentados como seus dois filhos, chegados ali para se esquecerem da morte de suposta esposa amada e mãe, vitimada por violenta enfermidade. Com essa explicação simples e conveniente, as pessoas mais próximas se davam por satisfeitas e, por isso, aos dois meninos não foi difícil começarem a chamar Décio de pai. Como o estado de saúde de ambos precisava de cuidados, Décio entregou-se de forma devotada e carinhosa a fornecer-lhes os melhores tipos de alimentos e cuidados, tornando a recuperação de ambos um processo que lhe consumia boa parte do dia. Demétrio, sempre mais revoltado com suas limitações, custava aceitar com paciência as situações que se apresentavam, muitas vezes, a desafiarem sua capacidade de ação. Naturalmente, o que suas mãos ausentes não eram capazes de fazer e seus braços inexistentes não conseguiam realizar, sua boca e suas palavras realizavam em impropérios e xingamentos, já que, à medida que ia crescendo e ganhando mais contato com o mundo, lhe era muito difícil conviver com as posturas preconceituosas dos outros. Não aceitava que qualquer pessoa dirigisse o olhar espantado em sua direção e sua boca se transformava em uma metralhadora de insultos. Isso levara Décio a não permitir que se aventurasse sozinho muito além dos limites da pequenina chácara onde passavam a maior parte do tempo. O crescimento físico tornara Demétrio mais amargo e rebelde, sendo causador, muitas vezes, de desentendimentos com os estranhos que, por causa disso, outra coisa não tinham prazer em fazer do que provocá-lo, com ditos chistosos, apelidando-o com toda sorte de adjetivos pejorativos. Graças ao sofrimento que os resgates das passadas faltas lhe impunham, Lúcio fora modelado de forma a tornar-se menos temperamental e agressivo naquela encarnação, ainda que, em seu íntimo, os antigos defeitos que se acumularam em sua alma pelas reiteradas práticas ilícitas, quando vivera sob a personalidade de Pilatos, continuassem presentes. Tal atenuação episódica, entretanto, se tornara possível também em face da interferência de Lúcia, de seu carinho fraterno, tanto quanto pela influência positiva e amorosa de Décio que, com paciência e devotamento, ia ajudando os dois filhos adotivos no enfrentamento de seus problemas.
A própria enfermidade visual se tornava uma bênção, já que, além de ser uma limitação aos seus impulsos mais agressivos, era, igualmente, um véu protetor que impedia que ele constatasse a expressão de repulsa que causava nos demais à sua volta. No entanto, a dor abdominal seguia inclemente, obrigando-o a limitar seus deslocamentos e manter-se em posição semi-arcada, como a proteger a região ferida do contato com as roupas rústicas que tinha que usar. Os cuidados de Décio se tornaram essenciais para a melhoria de sua capacidade física e, depois de alguns meses juntos naquela pequena propriedade rural, sob a disciplina de uma alimentação saudável e protegidos pelo carinho do novo pai que a sabedoria divina lhes facultara para aquela etapa evolutiva, a região umbilical se regenerara quase que por completo, apresentando apenas uma delicada membrana cicatricial a indicar a delicadeza da área e a necessidade de constantes cuidados. Isso aliviou as dores de Lúcio, permitindo que ele pudesse deslocar-se com mais facilidade e independência. Com a participação direta e decisiva de Décio, Demétrio se viu um pouco liberado da dependência de Lúcio, que podia contar com o novo pai para os cuidados com o cego, permitindo-se, então, agir com maior liberdade. No entanto, fazia-o no interior da pequena propriedade, evitando deixar os seus limites pelas zombarias de que se via objeto e pela maldade de outros garotos ou jovens de sua idade, sempre prontos a produzirem situações embaraçosas ou perigosas, das quais extraíam boas gargalhadas. Preferia caminhar no território protegido da pequena chácara, distanciada da presença direta dos olhares indiscretos. Enquanto isso, Lúcio permanecia na dependência de Décio, recebendo alimentos mais substanciosos, ajudando em pequenos serviços para desenvolver a capacidade de trabalho, apesar da deficiência visual. Demétrio não se dispunha a esforçar-se para nada, já que a ausência de braços lhe parecia uma convincente desculpa para não tentar fazer nada com os pés ou com o auxílio da boca. Sempre que estavam juntos, Décio se esforçava em lhes falar de Jesus e explicar as coisas do Evangelho, com a finalidade de fazê-los entender as mensagens do Mestre que, se para muitos eram tão produtivas, para os aflitos do mundo como eles, em especial, eram a base, o pão e o alicerce de suas forças. Pelo seu caráter um pouco melhorado, Lúcio era o mais aberto às explicações de seu paizinho, enquanto que o irmão, insatisfeito com a vida, vivia contrariando as afirmativas generosas e pacientes de Décio, que não desistia de continuar semeando em seus corações. O crescimento dos mais jovens foi acompanhado pelo envelhecimento do tutor improvisado que, a despeito disso, continuava a realizar os serviços gerais a benefício da família que Deus lhe concedera. Os cuidados com o plantio, o crescimento e a colheita eram fundamentais para a existência de víveres que pudessem ser vendidos ou trocados por outros, tomando uma boa parte do tempo de Décio. Os recursos que Caio lhe tinha oferecido generosamente estavam bem administrados, sendo utilizados apenas em momentos de muita necessidade, obrigando que, de uma forma ou de outra, todos os membros daquele pequeno grupo se disciplinassem na organização das coisas da melhor maneira possível. O crescimento dos meninos, com o passar dos anos, fizera com que suas personalidades efetivas aflorassem e, uma vez reveladas, demonstrassem o pouco grau evolutivo que lhes era próprio. No caso de Demétrio, espírito menos evoluído, a singela menção da Boa Nova e do exemplo de Jesus representavam um motivo para rebeldia e discussão. Demétrio e seu irmão se encontravam na fase que os romanos consideravam como o início da condição adulta, aproximando-se dos 17 anos. Ele não era capaz de entender por que Deus e aquele Jesus tinham tanta raiva dele e do irmão para permitirem que ambos nascessem com aquele estigma. Naturalmente que, ingressando na fase adulta, Demétrio sonhava em encontrar uma companheira, uma mulher com quem construir um lar, um ser que lhe fosse capaz de amparar e servir de apoio para a continuidade da vida, longe da solidão. No entanto, as primeiras tentativas de encontrar o complemento da afetividade foram frustradas pelas naturais repulsas de que se via objeto, tanto por parte das jovens, mesmo as mais feias, quanto por parte de seus familiares,
que não aceitariam ter a sua descendência maculada pela inserção de um membro desfigurado no rol de seus ancestrais. Não tardou a Demétrio perceber que sua jornada na Terra, a não ser que tivesse dinheiro para oferecer como chamariz, seria do aleijado solitário entregue a si mesmo. Daí, entre se manter resignado, na condição de aprendiz da paciência e da perseverança, abrindo caminhos para se ver admirado pelos outros, graças ao desenvolvimento de suas virtudes, o jovem preferiu enveredar pela construção planejada e meticulosa de uma estratégia que lhe permitisse arrecadar fundos para que, com eles, pudesse se impor ao coração de qualquer mulher e de seus familiares que, olhando para seu patrimônio, não seriam capazes de ver suas deficiências como obstáculos. No entanto, sua falta de braços impedia que seus intentos levianos de furto ou de subtração dos bens alheios fossem bem-sucedidos. A falta de braços e de oportunidades deixavam-no ainda mais irritado. Pensava em furtar os outros, mas como é que uma pessoa sem braços poderia fazê-lo? Por esse motivo, Demétrio voltou ao antigo método que aprendera a desenvolver na Roma de anos atrás, através da exibição pública de seus parcos dotes como cantor popular. Não dominava a língua do local, mas cantando no velho latim de sua terra, não seria difícil que alguém entendesse suas palavras e correspondesse aos seus desejos. Conversando com Décio, solicitou-lhe o auxílio para que encontrassem um local adequado no modesto vilarejo na proximidade do qual passaram a viver para que, com o irmão a segurar pequena caixa de madeira, ambos trabalhassem na arrecadação de recursos para as necessidades da família. Lúcio não poderia tocar nenhum instrumento, já que não mais os possuía, mas estando ali, de olhos apagados, seria aquele que se mantém dominando a caixa de auxílio, recolhendo as espórtulas dos passantes e impedindo que qualquer engraçadinho se visse tentado a furtar o seu conteúdo. Entendendo as suas necessidades e reconhecendo que seria muito importante que os dois encontrassem uma destinação útil para o tempo de que dispunham, enquanto ele se dedicava à organização da chácara, Décio acedeu, prazeroso, e, sem perda de tempo, buscou na localidade mais próxima um recanto favorável, à beira do caminho de maior movimento e à sombra de uma agradável árvore, para que os dois filhos do coração ali pudessem se apresentar ao longo de uma parte do dia e, com um pouco de sorte, receberem esmolas pela apresentação. Nas primeiras vezes, Décio se manteve presente para que os transeuntes pudessem entender que ele estaria por perto, como a velar pelas condições gerais dos dois filhos deficientes. Depois, no entanto, o tempo se incumbiu de tornar os jovens mais conhecidos dos passantes e, cada dia era uma nova empreitada de esforço e entrega, vergonha e esperança. Nesse novo trabalho, a repetir a mesma função que desenvolviam em Roma, na época do sequestro, os dois jovens enfrentavam de tudo. Desde pessoas que paravam para escutar o teor das cantigas e sorriam como estímulo aos dois esforçados, até outros que escarravam dentro da caixa de madeira, conspurcando as poucas moedas que ali estavam, numa manifestação animalesca de indiferença e mesquinhez para com a dor alheia. Os recursos eram poucos, mas, ainda assim, cada dia voltavam para casa carregando alguma coisa para colaborarem nos recursos e gastos da família. Décio os estimulava sempre, dizendo que a parte que ganhassem juntos, permaneceria com eles, como um depósito para emergências ou para as realizações de seus desejos. Isso alegrou os dois jovens que, agora, tinham redobrados motivos para se exporem sem se importarem de ter que lavar as moedas no riacho próximo, limpando-as do catarro de alguns que, ignorantes, em realidade, davam o que tinham. Pelo entendimento dos dois jovens, ambos iriam juntar as moedas em um saco para que, reunidas, pudessem mais tarde ser divididas entre eles a fim de que cada um fizesse o que bem entendesse. Dia após dia, canto após canto, humilhação após humilhação, as pobres moedinhas iam sendo juntadas umas às outras e guardadas em local protegido dos olhares cobiçosos dos possíveis usurpadores. Lúcio se sentia satisfeito com a possibilidade de estar ajudando na arrecadação dos recursos, ainda que não fosse capaz de ver-lhes o valor. Demétrio,
no entanto, mais interessado nas rendas daquilo que sentia ser trabalho apenas seu, já que seu irmão nada fazia a não ser segurar a caixa, carregava no âmago do ser a ideia de conseguir para si mais do que as moedas que lhe cabiam na divisão dos recursos. Ao mesmo tempo em que os dois ficavam mais conhecidos, os outros também passavam a lhes ser mais familiares, principalmente a Demétrio, que sonhava muito em encontrar uma companheira que o aceitasse. Nessa situação, uma jovem romana que todos os dias precisava transitar por aquele local atendendo às obrigações de sua casa, punha-se a admirar o esforço daqueles dois jovens desconhecidos. E nas idas e vindas, nas palavras que trocavam, no desejo de estimular suas empreitadas, a sua simpatia espontânea foi entendida por Demétrio como sendo interesse afetivo, o que veio ao encontro do incêndio íntimo que ardia em seu coração vazio. Jamais a moça dera qualquer demonstração de um desejo específico, mas a simples simpatia e a pouca atenção que lhes dedicava, diante da total indiferença dos outros, acabara interpretada por Demétrio como indicativo de potencial estabelecimento de laços mais íntimos, a demonstrar o interesse da jovem que, segundo suas interpretações presunçosas, talvez se tivesse deixado enfeitiçar por sua voz agradável e macia. Na verdade, Leonora não tinha a menor intenção de demonstrar qualquer interesse mais profundo, além do carinho fraterno dedicado a pessoas cuja deficiência, por si só, já torna difícil a aventura da vida ainda mais insípida e infeliz. Demétrio, sem saber que a jovem precisava passar todos os dias por ali, interpretava a sua frequência ao local como outro indicativo de que estava criando condições para que se encontrassem ali, o que permitia que se mantivesse cheio de expectativas e esperanças. Ao regressar para a chácara, depois de algum tempo do primeiro encontro com Leonora, Demétrio passou a agir como alguém que está, ao mesmo tempo, apaixonado e mais impaciente do que de costume. Sua mente era um vulcão efervescente, pois dentro dele havia um conflito titânico entre o bom senso que lhe dizia ser impossível que uma jovem como aquela se inclinasse por um monstro como ele, e a esperança de ser feliz, que o fazia pensar que aquela poderia ser a única oportunidade de sua vida. Não sabia Demétrio que Leonora possuía um jovem que lhe estava prometido e para o qual ela própria se dedicava com amorosa solicitude e que, tão logo reunissem as condições mínimas para a união, estabeleceriam os fundamentos do futuro lar. Enquanto isso, Leonora continuava servindo na casa modesta dos pais, moradores da localidade e que se serviam dela como ajudante nos serviços gerais, o que a obrigava a comparecer todos os dias à cidadezinha, em busca de víveres e outras coisas importantes para a casa. Da mesma idade dos jovens deficientes, Leonora não apresentava qualquer distintivo de beleza especial que a transformasse em alguma beldade disputada. Era uma mulher simples e normal que, no entanto, carregava no íntimo uma natural bondade, que encantava pelo sorriso feliz e compassivo que a acompanhava por onde passasse. Essa forma de ser, atenciosa e gentil, encontrando Demétrio carente e ansioso, fizera despertar em sua alma sedenta de emoções o desejo de ser aceito pelo coração da jovem, ainda que outra parte de sua consciência lhe aconselhasse a ter cuidados. Naturalmente que as condições de segurança daquela época eram muito precárias e, espreitando todos os caminhos, olhos indiscretos sabiam acompanhar as pessoas invigilantes ou frágeis, para delas extrair os pertences que carregassem. Por isso, era tão importante a presença de Lúcio junto a Demétrio, eis que seria muito mais difícil que alguém conseguisse assaltar a duas pessoas reunidas do que uma única criatura, isolada e vulnerável. Com essa ideia, Demétrio pensava numa maneira de estar ao lado de Leonora para descobrir onde ela morava e tornar-se mais fácil a abordagem. Por isso, na primeira oportunidade que tivera, no intervalo de uma ou outra canção, dirigiu-se à jovem, galanteador, dizendo: "E a mais bela de nossas ouvintes, não tem o desejo de solicitar nenhuma canção?" Surpresa com a frase certeira proferida por Demétrio, com um sorriso meio tímido nos lábios, Leonora olhou ao redor para certificar-se de que era com ela mesmo que ele falava. Então,
sorrindo meio sem jeito, a jovem exclamou simpática: ora, meu amigo, os que pedem precisam honrar o pedido que fazem e, como nada tenho, não posso me dar ao luxo de solicitações específicas. Fico, então, como uma ladra das escolhas alheias, a escutar e admirar as suas interpretações, desfrutando delas sem as obrigações do pagamento. Encantou-se Demétrio ainda mais, com a segurança e humildade da jovem. E não desejando perder o fio da conversa, respondeu-lhe: cavalheiro. E nós nos deleitamos em furtar da ladra o prazer de admirar a sua beleza e a ternura de seus olhares, o que nos absolve do delito de tomar de quem já está tomando de outro também. No entanto, queremos desfrutar mais de sua companhia e, assim, se não tem pedido específico, aceite a canção que canto agora, como singelo pagamento pelo prazer de tê-la como nossa mais exuberante e simpática plateia. Não é preciso dizer que tanto Leonora quanto Demétrio se fizeram enrubescer diante dos galanteios ali escutados, além de os outros transeuntes se admirarem dos modos do cantor, tecendo elogios públicos à desconhecida jovem, animando os demais espectadores a comentários insinuantes, desses que se observam até os dias de hoje quando se trata de referir-se a situações potencialmente reveladoras do sentimento. Sem repelir as palavras doces de Demétrio, e pouco acostumada a ser o ponto central de homenagens daquele tipo, Leonora se viu envolvida por uma natural emoção que lhe produziu um tremor desconhecido, proveniente da mistura da homenagem de Demétrio e da circunstância de se ver no centro das atenções de todos os outros espectadores. O canto do aleijado veio cheio de trinados e vibrações elevadas, como se, por um momento, ele se tivesse esquecido da sua condição repulsiva de mutilado. Ao terminar, os transeuntes aplaudiram e, voltados para Leonora, esperavam a sua reação como aquela para a qual a cantiga fora dedicada. Então, sem jeito e sem ter como pagar pela homenagem singela, não lhe ocorreu outra coisa do que dirigir-se até Lúcio, que segurava a caixa de madeira, e depositar-lhe um beijo nas mãos, colocando-as dentro de recipiente a indicar que aquele era o seu pagamento para as emoções daquela homenagem. Feito isso, discretamente, afastou-se dali e retomou o rumo de sua casa. Aquela fora a primeira emoção que o coração carente de Demétrio experimentava nas questões do afeto. Não nos esqueçamos que estamos tratando do mesmo espírito que vivera quase um século antes como Sulpício, aventureiro, irresponsável, cultivador dos prazeres sexuais desregrados, inveterado destruidor de lares, desnorteador de consciências, abusador de mulheres, aproveitador das circunstâncias. Era natural que, agora, despido do poder ou da possível condição física agradável, se visse inclinado a conquistar afetos que se lhe escapavam da influência, a receber um carinho que não via ninguém lhe direcionar, a fugir da solidão e não encontrar outra companheira que não ela mesma. E os gracejos dos outros ouvintes, as referências estimuladoras que os demais proferiam, diante das declarações afetuosas que ele lançara como forma de galanteio a iniciar uma aproximação, caíam-lhe na alma como um estímulo dos outros à possibilidade de ser feliz com alguém, de construir uma vida afetiva saudável. Ao mesmo tempo, em seu coração não havia lugar para a menor possibilidade de a jovem não estar interessada e encantada com a sua condição de artista, maior e mais luminosa do que o seu estado de debilidade física. Iludido pelos desejos de ventura, soltara as rédeas do cuidadoso bom senso e se permitira enveredar pelas incertas paragens do sonho, do idílio romântico e da construção de castelos nas nuvens do sentimento, sem resguardar a menor possibilidade de que tudo não fosse como ele estava imaginando ser. Leonora, no entanto, voltara para casa envolvida pela emoção daquela situação inusitada, mas, em momento algum, se deixara levar pela galanteria do cantor, correspondendo-lhe a qualquer intenção. Dentro dela, nada tinha mudado em relação aos seus planos de felicidade. No entanto, apesar de tudo isso, a condição de importância de que se viu revestida naquele ambiente, caía-lhe como uma alegre satisfação emocional, como se, naquele dia, tivesse valido a pena ter existido pelo simples fato de alguém ter reconhecido o seu valor ou a sua existência.
Dessa forma, sem contar isso a ninguém, já antevia a oportunidade de regressar ao mesmo lugar, como o cumprimento natural de seu dever de transitar por aquele caminho, esperando que, mais uma vez, o galanteio espontâneo daquele jovem a fizesse sentir as emoções belas de ser alguém importante no mundo. Os dias seguintes seriam novas oportunidades de desfrutar tais emoções tanto para Leonora quanto para Demétrio que, em sua mente, já preparava os próximos passos de seu investimento, imaginando a aproximação mais direta em relação a seu alvo afetivo. 32. Surpresas difíceis. A presença dos romanos emigrados na Gália Narbonensis já durava mais de 8 anos desde o abandono de Tito no porto de Narbone. Alguns anos antes, Roma havia sido abalada pela morte do imperador Adriano e as naturais incertezas da sucessão haviam marcado as preocupações tanto dos moradores da capital quanto dos habitantes de todo o império. Naturalmente, a perda do dirigente maior produzia sempre, em um estado centralizado, a impressão de desgoverno, a estimular a adoção de condutas arrojadas, como se não mais se estivesse sob o domínio do poderoso vigilante. Nos governos extremamente centralizados e dependentes de uma expressão personalista, toda vez que tal centro se eclipsa, as incertezas naturais abrem espaço para disputas militares, para confusões sociais e para as torpezas de tantos quantos acreditem que, no espaço das turbulências, no vácuo da ordem, consigam obter vantagens ilícitas que não possam ser corrigidas naquela situação de confusão que se instalou na administração dos negócios. E a lentidão das notícias, as dificuldades de transporte e comunicação faziam com que, somente depois de muito tempo, as coisas regressassem à condição ordenada, quando todo o império, novamente submetido à autoridade de um ou outro centro poderoso, se visse domado pelas ações de uma nova cabeça dirigente. Esse período era aquele em que se encontravam as nossas personagens, turbulento por natureza e dependente da definição das novas diretrizes imperiais. Em Roma, no ano de 139, Antonino Pio havia galgado a posição deixada por Adriano, e a sua origem gaélica tornava a Gália, sua província natal, cheia de esperanças e aspirações naturais. No entanto, seus habitantes ainda se mantinham sob o impacto do vazio do poder, o que promovia um aumento significativo no número de crimes, na prática de furtos e delitos, uma vez que pessoas de índole má, aproveitando-se do aparente ou suposto enfraquecimento das rédeas da vigilância, se punham a cavaleiro para conquistarem impunemente alguma vantagem ou praticarem atos de vingança e abuso que, antes, não se encorajavam a praticar. O clima de medo e de perigo aumentara desde a notícia da morte de Adriano e, enquanto não ocorressem modificações no panorama geral com a influência das medidas do novo imperador, tal situação perduraria. Assim, nossas personagens viviam esse período delicado, nos perigos e incertezas de um estado inseguro, com um governo central tão distante quanto o recente, além de uma difícil condição social, sem que isso, no entanto, impedisse a elaboração dos sonhos de afeto no coração de todas as pessoas. Nos dias seguintes, Demétrio viu crescer a sua ansiedade por um momento de maior aproximação com Leonora, apesar das advertências de Décio para que ele não se empolgasse com a simpática moça, forma delicada de alertar o filho adotivo para que não se iludisse, evitando futuras decepções ou problemas. Demétrio, todavia, rebelde e teimoso por natureza, à medida que o tempo passava, se demonstrava mais senhor de si e com uma personalidade mais arrogante do que corajosa e, assim, apesar de escutar as advertências do benevolente Décio, em seu íntimo prosseguia determinado a conseguir seus intentos de conquista. Também Lúcio, apesar da falta de visão física, que delimitava muito a sua capacidade de ação, de maneira mais sensata aconselhava o irmão para que não se infelicitasse em aventuras obviamente impossíveis. Todavia, como o coração apaixonado não suporta as advertências da razão, nada lhe tirava da cabeça a possibilidade de conquistar aquela jovem simples e sensível que lhe centralizava as mais profundas e agitadas sensações. Alguns dias depois daquele primeiro momento de aproximação,
Novamente os dois irmãos se encontravam no mesmo local, já tendo avançado as horas e aproximando-se o final do dia, sem que o coração de Demétrio se sentisse completado porquanto Leonora não se fizera apresentar como naquela primeira tarde. Dificuldades familiares e certos receios diante das incertezas haviam impedido a sua vinda até o vilarejo, fazendo amargurado o sentimento do pobre cantor deficiente. No entanto, quando já pensavam em voltar para casa, aproveitaram